Eu já quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 9. Nós vamos ler os versos 1, 2 e 3. É um texto corriqueiro, conhecidíssimo. Como eu disse, Deus tem bradado sobre esse texto no meu coração já há bastante tempo. E eu quero compartilhar ele contigo. Diz a palavra do Senhor o seguinte: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, verso 2. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Verso 3. Vai dizer que respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Vou ler mais uma vez o texto contigo. Ele vai dizer no verso 1: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Essa passagem é muito corriqueira, muito conhecida. Mas o que me chamou a atenção, irmãos, por exemplo, é a história desse cego. Se nós continuarmos lendo o texto, nós vamos ver que mais à frente Jesus Cristo, ele cospe no chão, faz um lodo com um pouco de terra que tinha, lama. Ele coloca e unta os olhos do cego e diz para que o cego ele possa ir então até o tanque de Siloé e se deite, se jogue, se lave naquele tanque, então ele voltaria vendo. Assim então aquele cego faz. E ele vai, depois de que o Senhor Jesus Cristo manda ele ir até o tanque, ele vai até o tanque, se banha no tanque e assim que ele termina o seu banho, ele já volta vendo, enxergando. A Bíblia vai continuar dizendo que mais à frente ele volta até a sua vizinhança, e quando ele chega lá, os seus vizinhos que já o conheciam há muito tempo, eles vão olhar, uns falam para os outros o seguinte: será que esse é aquele cego? Outros vão dizer: sim, é ele, parece com ele, mas eu acho que não é ele. Mas o cego em si, ele vai dizer para os seus vizinhos: sim, esse sou eu. Então eles vão perguntar, os seus vizinhos perguntam para ele: o que você fez para você voltar a enxergar? E aí ele começa a contar a história. Ele diz: um homem chamado Jesus veio a mim e me ungiu os olhos com lodo que ele fez com saliva, e me mandou ir até o tanque de Siloé, me lavar naquele tanque, e assim que eu fizesse isso eu voltaria a ver. Aliás, eu passaria a ver. E aí ele conta aquela história para os seus vizinhos, e seus vizinhos ficam maravilhados com a história. Então pegam esse cego e o levam para então até as sinagogas dos fariseus, os judeus, um grupo de judeus chamados de fariseus, os quais eles se prendiam às leis da Torá, os 5 primeiros textos da Bíblia, livros da Bíblia. E aqueles homens então, eles começam a interrogar o cego mais uma vez. E eles perguntam: quem foi que te fez isso? Como que você voltou a ver? Porque eles sabiam que quem havia feito o milagre era um homem e feito no sábado. Então, ele então conta novamente a história. Um homem veio a mim, me ungiu os olhos, me mandou ir ao tanque, eu me lavar e voltava a ver. Passava a ver então. Mas eles sabiam que aquele homem havia feito o milagre no sábado, e nas leis das sinagogas era proibido trabalhos aos sábados e até mesmo realizações de milagres. Tanto que aqueles homens então eles começam a dizer que Jesus Cristo estava endemoniado, ou que ele queria ser maior do que talvez os seus antecessores, aqueles os quais os fariseus criam que era Moisés, Abraão. E eu contei toda essa história para você, para voltar mais uma vez no texto e começar a conjecturar contigo sobre o texto. E a palavra vai dizer: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Eu fico conjecturando nesse texto e penso o seguinte: Jesus Cristo vindo, junto com os seus discípulos, andando. De repente Jesus fita os olhos num homem sentado no chão, talvez sujo, fedendo, pedindo esmola. E eu fico imaginando Jesus parando a sua caminhada e os seus discípulos continuando a andar à frente. Isso é uma conjectura, irmãos. Eu fico pensando isso.
Jesus parando, olhando para aquele cego sentado no chão, imaginando várias situações, de uma maneira que os discípulos, eles são chamados a atenção também para aquilo. Eu acredito que os discípulos olharam para o cego, olharam para Jesus e pensaram. A Bíblia vai dizer que depois que Jesus Cristo caminha, os seus discípulos perguntam: mestre, quem pecou? Quando eu olho para isso aqui, irmãos, sinceramente, eu penso o seguinte: eles não foram uníssonos. A pergunta não foi feita ao mesmo tempo. Não sei se você vai conseguir captar isso comigo. Eles não fizeram essa pergunta ao mesmo tempo em uma única voz. Como a gente diz na música, uníssono, som uníssono. Eu acredito que Jesus Cristo e os discípulos tiveram um tempo então para poder parar e raciocinar sobre o que estava acontecendo. E os discípulos, num consenso, em conversa entre eles, eles pensaram a mesma coisa quando eles olharam para aquele homem. Eles olham para o homem sentado no chão e eles veem o defeito daquele homem, a cegueira que estava naquele homem. Mas Jesus Cristo, quando olhou para aquele homem, ele não viu o problema do homem, ele viu um propósito dentro do homem. Ambos olharam para a mesma pessoa, os discípulos e Jesus, mas eles tiveram visões diferentes. Esse texto ele já começa a me ensinar uma coisa. 4 verdades que eu posso tirar desse texto. Primeiro, quando eu leio esse texto, eu vejo que todos nós nascemos com um propósito dentro de nós. Olhe para quem está do teu lado e diga assim: você nasceu com um propósito dentro de você. Mas você tem que falar isso alto, tá? Para o teu irmão crer nisso. Olha nos olhos dele ou dela e diga: você nasceu com um propósito dentro de você. Diga assim: o propósito não nasceu fora de você, não. Quando Deus te fez com um propósito. E o propósito está dentro de você. Segunda verdade que eu vejo aqui é o seguinte: eu vejo que todos nós nascemos cegos para o nosso propósito. Diga comigo: todos nós. Não, diga com fé: todos nós nascemos cegos para o propósito. Essa segunda verdade que eu encontro. Não é cego, irmãos, simplesmente, não é um cego físico, mas é um cego espiritual. Terceira verdade que eu encontro aqui é o seguinte: eu vejo que tem um milagre de Deus, a fim de que possamos ver o propósito. Olhe para quem está do teu lado e diga assim: nessa noite. Não, diga: nessa noite vai acontecer um milagre na sua vida. Porque você vai precisar sair daqui hoje vendo o propósito que está dentro de você. Quando Jesus Cristo e os discípulos eles olham para aquele homem, eles têm visões distintas, de formas distintas. Em primeiro lugar, entenda uma coisa, meu irmão: todas as vezes que você olhar para alguém, todas as vezes que você olhar para alguma coisa, ou todas as vezes que você se olhar no espelho, procure olhar com olhos positivos. Porque existe um propósito dentro de você. Eu não sei como você entrou hoje neste lugar. De repente existe um problema que tem assolado, tirado a tua paz. Entenda uma coisa: existe um propósito para todas as coisas debaixo do céu, irmão. Aqui na terra existe um propósito para que tudo aconteça. Não cai uma folha de uma árvore sem que o Senhor ele permita que essa folha caia. Entenda isso nessa noite. Entenda isso nessa noite. E eu vejo uma quarta verdade quando eu leio esse texto. Eu vejo a finalidade para o qual nós nascemos com um propósito. E essa finalidade está no verso 3. O verso 3 vai dizer: respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem. Deus colocou um propósito dentro de mim e de você para que a glória dele venha a ser manifesta nas nossas vidas. Em mim e você, irmão. Mas vamos continuar. Eu vejo que todos nós nascemos com um propósito. Enquanto Jesus Cristo ele caminhava na estrada, ele se depara com aquele homem sentado. Ele vê um homem sentado, pedindo esmola. Mas Jesus Cristo, nesse momento, irmãos, quando Jesus ele olha para aquele homem, eu consigo conjecturar e pensar o seguinte:
Nesse instante, Cristo ele não estava vendo simplesmente aquele homem, mas Cristo via tudo que poderia acontecer através da vida daquele homem. Eu conjecturo e penso o seguinte: eu acredito que Jesus Cristo, ele foi momentos antes, naquele momento, Jesus Cristo foi transportado lá para frente, momentos antes da crucificação. Seu povo pedindo que o crucificasse. Eu acredito que Jesus Cristo deva ter visto Pedro, o momento em que Pedro iria negá-lo 3 vezes. Eu acredito que Jesus Cristo, na hora que ele olhava para aquele cego, ele via o momento da crucificação. Eu acredito que Jesus Cristo, quando olhava para aquele homem, ele via o momento da sua ressurreição. Jesus Cristo via o momento que ele ia no inferno, tomava das mãos de Satanás a chave da morte. Jesus Cristo viu o momento no qual ele ascendia aos céus. Jesus Cristo viu o momento no qual ele se apresentava novamente para os discípulos. Jesus Cristo foi vendo tudo isso, porque dentro daquele homem existia um propósito. E qual era esse propósito? Era o propósito da crucificação, irmãos. O plano maior de Deus para as nossas vidas, a salvação. Jesus Cristo via isso. Aleluia. 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 Talvez todos nós, irmãos, tenhamos nascido cego para o nosso propósito. Entenda uma coisa, hoje, se existe uma cegueira espiritual na sua vida, vai ser manifesto o milagre de Deus para que essa cegueira ela seja curada. Porque hoje nós precisamos sair daqui entendendo uma coisa. E o tema dessa mensagem eu passo para você agora. O tema dela é o seguinte: alinhando compromisso e propósito. O que o senhor quer falar sobre compromisso e propósito, falando do cego, pastor? É o seguinte: dentro daquele homem, o propósito ele era evidente. Mas, irmãos, entenda uma coisa: quando nós vamos falar de compromisso com Deus, nós vamos falar de todos aqueles que talvez se dão muito na obra de Deus, mas não conhecem o propósito pelo qual estão se dando na obra do Senhor. Não adianta eu ser compromissado com as coisas de Deus e não conhecer o propósito para o qual nós fazemos isso. Há um período atrás eu estava falando com os músicos o seguinte, eu os trouxe aqui e falei com eles: gente, às vezes a gente sobe nesse altar, a gente se dá, todas as semanas nós ensaiamos, dedicamos tempo na obra do Senhor, mas de nada vale nós termos esse compromisso se nós não conhecemos o propósito pelo qual nós estamos fazendo tudo isso. Hoje, entenda uma coisa: Deus ele quer que você seja compromissado sim com a obra dele, mas que você conheça o propósito da obra. Porque se eu tenho compromisso com Deus, mas eu não conheço o propósito pelo qual eu me comprometo, Deus não me conhece, irmãos. Deus ele não te conhece. Mateus capítulo 7, verso 23. Vai conseguir projetar aí, por favor? Evangelho de Mateus capítulo 7, verso 23, vai nos ensinar o seguinte: quando nós temos compromisso com a obra, mas não conhecemos o propósito da obra, Deus não nos conhece. Aliás, volta no verso 22, por favor. O verso 22 ele vai dizer o seguinte: muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? Em Teu nome não expelimos demônios e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Pode deixar nesse verso aí, por favor, no verso 22. Esse verso ele está nos ensinando o seguinte: muitos naquele dia vão dizer para o Senhor essas coisas, porque muitos são compromissados com a obra, mas não conhecem o propósito da obra. Não adianta, irmãos, eu orar, eu jejuar, eu pregar, eu falar de Deus, eu orar, fazer todas essas coisas, mas não conhecer o propósito delas.
Todas as vezes que eu sou compromissado ao excesso, ao extremo, e eu não conheço o propósito do meu compromisso, eu me torno um religioso. Religiosidade demais, irmãos. A palavra vai dizer o seguinte: muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Verso 23. O Senhor então lhes vai dizer o seguinte: nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticam tal iniquidade. Deus não quer religiosos. Deus não quer pessoas somente compromissadas com a obra de Deus. Pessoas que vêm para a casa de Deus, fazem a obra de Deus, mas não conhecem o propósito pelo qual estão trabalhando na casa do Senhor. Deus, Ele te quer por inteiro, meu irmão. Parece estranho eu te dizer isso, mas quantas são as pessoas que se perdem quando elas praticam simplesmente o seu compromisso? Porque quando elas só praticam o compromisso, elas se esquecem de que o compromisso pelo qual elas estão firmando é com Deus. E às vezes eu venho para a casa do Senhor, eu faço, eu viro, eu levanto, eu busco, eu faço todas essas coisas, mas quando eu não sou visto, o meu coração é frustrado e eu acabo me perdendo. Mas quando eu conheço o propósito de todo esse compromisso com Deus, eu não me frustro, porque eu entendo que os meus galardões estão sendo guardados no céu. Os teus galardões estão sendo guardados no céu. E ao contrário disso, pastor, quando eu conheço o propósito da obra, mas eu não me comprometo com a obra. Quantas são as vidas, irmãos? Eu não quero te julgar aqui, não. Mas quantas são as vezes que nós viemos para a casa de Deus e nós dizemos o seguinte: eu quero me sentar somente, eu não quero fazer nada. Você conhece o propósito, vir à casa do Senhor, porque Deus tem uma obra de salvação para a tua vida, mas você não quer se compromissar com a obra de Deus. Se você conhece o propósito, mas não tem compromisso, entenda uma coisa: você é vaidoso. Você quer simplesmente taxar no seu peito que você é cristão. Evangelho de João, capítulo 8, verso 50, verso 50, ele vai dizer o seguinte. Evangelho de João, capítulo 8, a partir do verso 50, vai nos dizer o seguinte: eu não procuro a minha própria glória. Há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Isso é Jesus falando. Verso 52. Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eterna. E o verso 53 vai dizer o seguinte: és maior que Abraão, o nosso pai, que morreu? Isso são os fariseus, os judeus perguntando para Jesus, tá? Questionando a ele. Também os profetas morreram, quem pois te fazes ser? E o verso 54, nosso Senhor, ele vai dizer o seguinte: respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Se eu conheço o propósito e eu não me comprometo com ela, eu trago glória para mim mesmo. E de nada serve. Porque eu tenho um que busca, que me glorifica, um que me exalta, um que me levanta nesta terra. Olha para quem está do teu lado em nome de Jesus Cristo e diga o seguinte para ele ou para ela: o Senhor Deus, é Ele quem vai te honrar nesta terra. Não, você não precisa buscar glória não, irmãos. Deus, Ele traz a glória para você. Deus, Ele te exalta. Aleluia. Mas como, de repente, meu irmão, você está pensando o seguinte: eu falei do propósito, e que talvez muitos de nós nascemos cegos para o nosso propósito. E também eu falei para você da terceira verdade, quando nós lemos esse texto, que ela vai dizer que precisa existir um milagre para que nós possamos então passar a enxergar o propósito que há dentro de nós. E como eu busco esse milagre? Como acontece isso na minha vida? Como eu faço para acontecer um milagre na minha vida? Jeremias capítulo 29, versos do 12
ao iniciozinho do verso 14, ele vai nos ensinar uma coisa. Lá no livro de Jeremias, no capítulo 29, corriqueiro, mas que eu preciso dizer ele para você. Coloca pra gente, projeta pra gente, Jeremias 29, a partir do verso 12. Aleluia. Está aqui, ó. É dessa maneira que nós buscamos o milagre de Deus nas nossas vidas. Busque dessa forma. Vai dizer a palavra: então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Não só de compromisso, mas de todo o vosso coração, com toda a intensidade, com toda a profundidade. Verso 14, somente o iniciozinho vai dizer: e serei achado de vós, diz o Senhor. É dessa maneira que o Senhor ele vai se manifestar na minha vida e na sua. Quando nós buscarmos a Ele de todo o nosso coração, de toda a nossa profundidade, sem medo, sem empecilhos. Para finalizar, irmãos, eu quero te dizer 3 características que nós encontramos quando nós vamos falar sobre compromisso e propósito. Primeiro, aqueles que possuem compromisso e propósito, ou seja, possuem as 2 características, os 2 adjetivos, estes precisam estar alinhados. Entenda, se você é uma pessoa compromissada e você conhece o propósito de Deus, os 2 precisam estar alinhados, irmãos. Não tenho como ser muito compromissado e conhecer poucamente o propósito. Não tem como eu conhecer demais o propósito da obra do Senhor para a minha vida e ter pouco compromisso com Deus. Busque um equilíbrio nisso. Segunda característica é o seguinte: aqueles que têm um e não possuem o outro, a unção de Deus e a experiência na obra do Senhor vai te fazer gerar a outra característica. E por fim, aqueles que não possuem nenhum nem o outro, entenda uma coisa: se você entrou hoje neste lugar e você não tem compromisso com a obra de Deus, e se você entrou nesse lugar e não conhece o propósito, você está precisando de ajuda. Vamos abrir no livro de Isaías, capítulo 6, a partir do verso 5. Vamos ler até o verso 8. Livro de Isaías, capítulo 6, dos versos 5 ao 8. Se de repente você hoje não possui nem compromisso e nem propósito com a obra de Deus, eu quero te convidar a colocar as suas mãos no coração e orar junto comigo. Amém? E pedir para o Senhor e declarar com a sua boca que talvez exista algo errado com você. O profeta ele vai nos ensinar que quando nós declaramos para Deus aonde está o problema das nossas vidas, o Senhor ele se encarrega de mudar a história. Vai dizer a palavra de Deus: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Verso 6. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Verso 7. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. E por fim o verso 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, a quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu não sei quais são os seus problemas. Eu não sei talvez qual seja a sua cegueira espiritual que te impeça de ver o propósito que Deus tem na sua vida.
Mas eu quero te dizer uma coisa. Não se cale, irmão. Abra tua boca hoje. Curve sua cabeça aí agora, em nome de Jesus Cristo. Abra sua boca hoje, em nome de Jesus. Fale com teu Deus. O que tem afligido o seu coração? O que tem tirado a sua paz? O que talvez tem feito com que você se ache incapaz de realizar algo em nome do Senhor? Faça como profeta. Eu sou um homem de lábios impuros. Eu não posso declarar a sua palavra. E aí o próprio anjo do Senhor veio com uma brasa viva e tocou os lábios dele, tornando os lábios dele então puros, tirando toda iniquidade, fazendo-o capaz então de declarar com sua voz: eis-me aqui, envia-me a mim. A partir de agora eu estou capaz, Senhor. Eu posso. A partir de agora, Senhor, eu me coloco à sua disposição, ó Pai, para trabalhar para Ti. Mas se talvez hoje a sua mente tenha tirado a sua atenção da obra do Senhor, peça a Deus que o Senhor, Ele vem e transforma a sua mente. Se talvez o teu coração, ele tenha te afligido, peça ao Senhor, porque hoje o anjo de Deus, ele virá até a sua vida e trará do altar de Deus fogo, fogo, fogo. Senhor, eis aqui os teus filhos e filhas, ó Pai. Nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, hoje neste lugar, para Te dizer, ó Pai, que se talvez exista algo que tenha tirado ou limitado o nosso compromisso contigo, ou que tenha talvez, Senhor, nos impedido de ver o propósito, o verdadeiro propósito que o Senhor tem colocado dentro de nós, Senhor, nessa noite retira, Senhor. Retira todas as impurezas, retira tudo que nos atrapalha, porque nessa terça-feira do propósito, Senhor, nós precisamos conhecer o verdadeiro propósito que existe e habita dentro de cada um de nós. Senhor, eu quero pedir que os teus anjos, Senhor, nessa hora, eles possam estar tocando a cada um dos seus filhos e filhas nesse lugar, inclusive a mim, Senhor. Eu me coloco diante de Ti também nesta condição. Se porventura, ó Pai, existe algo que venha nos atrapalhar, ó Deus, de ver verdadeiramente, Senhor, pelo qual o motivo que o Senhor nos chamou, ó Pai, que em nome de Jesus Cristo isso seja mudado hoje, Senhor. Isso seja transformado agora, porque nós precisamos Te glorificar, Senhor. Talvez o nosso problema precisa Te exaltar, Senhor, porque o Senhor vai trazer cura, o Senhor vai trazer transformação, o Senhor vai trazer a mudança necessária. Eu creio nisso. E aqueles que creem comigo que possam dizer amém e amém.